Oi, gente, tudo bem? Vou fazer comentários sobre esse livro de perguntas e respostas. Como me dar bem com meus irmãos? Numa escala de 1 a 5, sendo 1 para distante e 5 para achegado, como você classificaria o seu relacionamento com seus irmãos? Alguns irmãos são bem achegados, por exemplo, Felícia, 19 anos, diz: Irene, minha irmã de 16, é minha melhor amiga. E Carla, 17, fala de seu irmão de 20 anos, Eric: nós nos damos super bem, nunca brigamos. Por outro lado, muitos irmãos são como Laura e Marta, brigamos por qualquer coisa. Qualquer bobagem é motivo para discutirmos, ou talvez você se sinta como Alice, de 12 anos, que diz sobre seu irmão Denis, de 14. Ele me irrita, invade meu quarto e pega emprestado minhas coisas sem pedir. Ele é muito infantil. Você tem um irmão que o irrita muito? É verdade que seus pais são os responsáveis por manter a paz em casa. No entanto, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar aprender a conviver com os outros. E um bom lugar para aprender isso é em casa. Pense nas brigas que já teve com seu irmão ou irmã. Qual foi o principal motivo? Objetos. Pega emprestado minhas coisas sem pedir. Conflito de personalidade. Meu irmão é egoísta ou tenta controlar minha vida. Privacidade. Meu irmão entra no meu quarto sem bater ou lê meus e-mails ou mensagens de texto sem pedir. Aqui, apesar esse livro ele tá direcionado para adolescentes, né? Para filhos, mas estenda isso para você, adulto, que tem irmãos, que já tem sua própria família, né? De 1 a 5, sendo que um é aquele mais distante e 5 para achegado. Como você classificaria o seu relacionamento com seus irmãos? Da sua família, ou irmãos da igreja também. De 1 a 5. Eu classifico e percebo, né? Que existe algo que é esse número 1, distante, né? Mesmo próximo, pode ser um relacionamento distante, que é o relacionamento social, entendeu? Com comportamentos sociais, verdades sociais. E quando eu digo social, é algo morno, é algo que você entrega porque por hábito, porque você todo mundo faz isso, você também faz, porque é o que esperam de você. Então você não se aprofunda nesses relacionamentos. Você está ali pelo social, você está ali, entendeu? Você encontra esse irmão, mas você não é nada além do social, nada além do social. Oi, tudo bem? Tudo bem? Sabe aquelas mensagens automáticas, você é automático, um pouco robótico. Isso, talvez esse tipo de relacionamento também seja seu relacionamento amoroso, seu relacionamento profissional, nada muito profundo, tudo morno, entendeu? Porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Identifica a raiz do problema. O que há por trás dos problemas que há entre vocês? O que há por trás? Leia a parábola de Jesus sobre o filho que saiu de casa e desperdiçou toda a sua herança. Lucas 15, 11 e 32.
Analise a reação do irmão mais velho quando o mais novo voltou para casa. Daí responda as seguintes perguntas: o que causou a reação do irmão mais velho? Na sua opinião, qual foi a raiz do problema? Lembrando que o mais velho, ele questiona Deus, né? Ele questiona o pai. O senhor nunca deu uma festa para mim, o senhor nunca fez isso, está fazendo pelo outro. E aí o pai diz, né? Nós temos que fazer uma festa porque o seu irmão voltou. Como o pai tentou resolver o problema? O que o irmão mais velho precisava fazer para resolver o problema? Agora pense numa discussão que você teve há pouco tempo com um dos seus irmãos. Escreva suas respostas abaixo. O que causou a discussão? Na sua opinião, qual foi a raiz do problema? Que regras básicas você poderia estabelecer com o seu irmão para resolver esse problema e evitar futuras brigas? Aqui fala que talvez seja difícil para você não guardar mágoa, né? Mas um provérbio bíblico diz: o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contenda. Provérbios 30:33. Se você guardar mágoa, isso resultará numa explosão de raiva, assim como espremer o nariz com certeza causará sangramento. Isso só vai piorar o problema. Provérbios 26:21. Como você pode evitar que um aborrecimento vire uma briga feia? O primeiro passo é identificar o verdadeiro problema. Ataque o mal pela raiz. Problemas entre irmãos são como espinhas. O sintoma óbvio de uma espinha é um pequeno inchaço de aparência feia, mas a causa é uma infecção escondida. Da mesma forma, uma briga séria em geral, é apenas a evidência de um problema escondido. Sim. Analise os seus sentimentos em relação a essa pessoa. Porque às vezes a gente ataca o efeito, né? E esquecendo sempre da causa. No caso da espinha, você poderia tentar espremê-la, mas estaria atacando apenas o sintoma, e isso poderia deixar uma cicatriz ou piorar a infecção. Por exemplo, se você está triste, você precisa admitir que está triste, entendeu? Para que você busque a raiz. Por que estou triste? Porque estou triste. Busque, você vai encontrar e mudar a causa. E não só a consequência. Não, estou triste, então vou me alegrar. A tristeza, ela vai voltar. Pode voltar daqui 1 hora, pode voltar daqui um dia, 2 semanas. Ela vai voltar, porque você precisa atacar a causa. Só que hoje eu falei para vocês sobre autonomia. Nem sempre você tem autonomia para mudar essa causa. Infelizmente, essa é a verdade. Uma solução melhor seria tratar da infecção e assim prevenir futuras espinhas. O mesmo se dá com problemas entre irmãos. Aprenda a identificar o que está por trás dos conflitos. Assim você não se concentrará nos sintomas, mas atacará a raiz do problema. Também conseguirá pôr em prática o conselho do sábio rei Salomão, que escreveu: a perspicácia do homem certamente torna mais vagarosa a sua ira. Provérbios 19:11. Às vezes você realmente não tem autonomia, não consegue mudar tudo na hora, mas o ambiente, as pessoas sempre vão ser impactadas por você, entendeu? Olha, temos a Alice, que se sente invadida, né, pelo irmão, que entra, lê as mensagens dela, invade o quarto dela, pega as coisas dela. E aqui diz esse livro, se ela pudesse convencer
o irmão a respeitar sua privacidade e suas coisas, o relacionamento dele sem dúvida melhoraria. Não. Você está colocando a solução na mão de outra pessoa. Não podemos, entendeu? Mais uma vez, eu digo e repito. Jesus, quando ele salva aquela mulher de ser condenada, apedrejada, ele não mudou todos. Até hoje as mulheres são apedrejadas. É uma questão de escolha, você não pode mudar o outro. Sim, ele pode de novo invadir o quarto dela, pegar as coisas dela, ler as mensagens dela, só que ela não vai fazer o mesmo com ele. Ela não vai invadir o quarto dele, ela não vai pegar as coisas dele e ela não vai ler as mensagens dele sem pedir. Ela já está mudando o mundo assim. No teu comportamento de evitar o mal e de fazer o bem, você já está mudando o mundo. Infelizmente, sempre terão pessoas te aborrecendo, te entristecendo, te decepcionando. Porque você não pode estar no corpo delas, entendeu? Que você não é um espírito que possui a outra pessoa e faz a pessoa ter um comportamento. Não dá. Até porque se você fizesse isso, você teria que se dividir em várias pessoas, não dá. Então, você sempre vai ter alguém em conflito com você. Agora, você, guardando seu comportamento, guardando a sua boca, sua mente do mal, você, pronto, já mudou o mundo. Entendeu? Pelo menos na parte que lhe cabe. E isso tem impacto. Entendeu? Porque em algum momento ele vai se perguntar: poxa, ela, a minha irmã, ela não invade meu quarto, ela não pega minhas coisas, né? E ela não fica lendo as minhas mensagens se pedir. Em algum momento ele vai pensar sobre isso. Aprenda a resolver e a evitar conflitos. Estabeleça algumas regras básicas. Siga você mesmo as regras. Então, isso é importante, né? Por isso que outro dia eu falei sobre o caso do Moisés, né? Que ele cria as regras e ele não segue as regras. É importante, você cria as regras, você segue as regras. Ou então pode ser que algumas regras você diga: não concordo com essa regra. Como Jesus falou, não concordo com a regra do apedrejamento, não concordo com a regra do sábado, entendeu? Não se ofenda facilmente. Por que esse conselho é bom? Porque, como diz o provérbio bíblico, apenas os tolos ficam irritados facilmente e guardam mágoa. Eclesiastes 7:9. Se você se ofende facilmente, sua vida será muito infeliz. Com certeza, seus irmãos vão fazer ou dizer coisas que o ofenderão. Mas pergunte-se: será que eu também já não fiz isso alguma vez? Mateus 7:1-5. Quando eu tinha 13 anos, eu me achava o máximo, diz Jenny, que achava que minha opinião era mais importante e que deveria ser ouvida. Minha irmã mais nova agora está passando por essa mesma fase, por isso tento não me aborrecer com as coisas que ela diz. Hoje me disseram que na quarta-feira foi o dia que Judas decidiu trair Jesus, né? E não é por 30 moedas de prata, né? Provavelmente por inveja. E eu acho que foi meio que uma tentativa de impedir Jesus, né? Eu impeço você. Então ele decide isso, tendo a certeza, eu acho que no coração dele, de que era o fim. Mas não era o fim, né? Até Jesus ele já sabia que isso ia acontecer. Muitas vezes ele fugiu, né, da morte, fugiu. Mas ele sabia que em algum momento isso ia acontecer.
Mas em que momento que Judas, que era um irmão, ele cai em si? Eu acho que ele pensou que ia barrar Jesus e que ele ia impactar Jesus, que Jesus ia mudar, né? Assim que ele fosse pego, que ele fosse impedido de continuar a fazer aquilo que ele vinha fazendo, que ele seria destruído, sabe? E ao ver que diante da opressão, né, diante das armas, diante daquela situação injusta, Jesus continuava sendo mesmo homem pacífico, doce, que até o chama de amigo. Ele sente que tudo que ele fez foi em vão. Na verdade, ele se mostrou quem ele era, mostrou o que ele sentia muita inveja, e de nada adiantou. Jesus não parou, Jesus não negou tudo que ele fez, ele não negou a fé dele, não negou nada. E ele continuou sendo mesmo homem doce, pacífico, de nada mudou. Ou seja, ele não conseguiu destruir. Eu acho que é essa muitas vezes a intenção. Entende? De um irmão que é traidor. A intenção dele é destruir, né? Uma intenção destrutiva, de destruir aquele a quem. Então, eu sempre penso e comparo qual a diferença entre Judas e Pedro. Eu acho que Pedro ele tinha bastante admiração por Jesus. Apesar dele ser muito... dizem que ele é sanguíneo, né? O sangue dele ferve, né? Enfim, ele tem a natureza oposta de Jesus, né? Ele não é esse homem pacífico, doce. Ele nega Jesus, né? Judas, ele trai. Só que eu acho que, para mim, Pedro, ele não tinha nenhuma inveja de Jesus. Pelo contrário, né? Ele realmente amava Jesus. Agora, Judas não. Judas é aquele irmão que nunca vai te amar, entendeu? Nunca vai conseguir te amar. Nunca vai te reconhecer, sabe? Vai tentar te impedir, vai tentar impedir o teu caminho. Vai tentar e quer te ver como? Destruída ou destruído, triste, quer que você saia de si, quer que você perca a paciência, vai ficar te testando. Esses são os Judas. E quando... Eu não sei, não vou dizer, né? Eu não sou Deus. Mas quando ele comete suicídio, me veio à mente, será que ele cometeu suicídio por arrependimento ou porque ele não conseguiu o que ele queria? Não conseguiu impedir Jesus, o movimento de Jesus, e não conseguiu, sabe, estraçalhar com Jesus, tipo, não conseguiu... O que ele achou que talvez Jesus ele tinha uma pose de bom moço, só que Jesus não tinha pose de bom moço, ele realmente era um bom moço. Bom moço, né? Olha, tinha 33 anos, eu já tenho 44. Bem mais novo que eu. Talvez bem mais novo que você. Então ele realmente era um bom moço, ele não tinha pose de bom moço. Talvez Judas achasse mesmo, ele tem pose de bom moço. Quero ver a hora que as coisas ficarem ruins para ele,
Ele logo ele já começa a mudar de lado. Talvez ele pensasse isso, mas de alguma forma ele queria ver Jesus destruído. Eu acho que essa foi a grande tristeza dele. Eu não acho que realmente, não sei, não sou Deus para saber, mas... E Pedro nega 3 vezes Jesus, né? Até que o galo cante. Eu acho que a diferença entre Judas e Pedro também é a humildade, que Judas ele era muito inteligente, né? Ele era muito bom de conta, de matemática. E Pedro ele era analfabeto, assim como Jesus. E Pedro largou tudo, ele largou o trabalho dele para seguir Jesus. Imagina se eu largar tudo por alguma coisa, por alguém. Agora Judas não, pensando aqui cá com os meus botões. Judas, ele não largou o ofício dele. Era aquilo que ele fazia. Contador, né? Ele não era contador, fazia contas. Quer dizer, ele não fez sacrifício. Quase todos ali fizeram. Eles tiveram que largar. E olha que Pedro larga o trabalho dele a hora que ele tem a maior pesca dele. Geralmente, quando algo está dando certo, você não deixa essa coisa. Você fala, ué, agora que está dando certo, agora que eu vou largar? Mas é nesse momento que ele tem que largar. Porque ele não está atrás de ganhos. Ele está atrás de uma verdade. De mudar o mundo, né? Era essa a intenção. Porque as pessoas estavam sofrendo. Até hoje as pessoas estão sofrendo. Então, Judas nunca fez um sacrifício de fato, assim como Pedro fez. Ele não tinha humildade de reconhecer que errou. Pedro, apesar de errar muito, ele tinha. É importante você ter a capacidade de reconhecer que errou, de que erra, de que é humano. Eu acho bastante importante a capacidade de você se alegrar e de você chorar, de você, entendeu? E reconhecer seus sentimentos, reconhecer, sabe, os momentos, apartar-se em luto, recuperar-se, buscar o arrependimento, tudo isso. Aqui fala, peça ajuda a seus pais, peça ajuda a alguém, enfim. Se, você e algum irmão não conseguem resolver um problema grave, você e sua esposa, você e seu marido, enfim. Reconheça as qualidades de seus irmãos. Eu acho que Judas não reconhecia as qualidades do mestre dele. Nossa, né? Eu acho que ele não reconhecia. Eu acho que era difícil para ele. Sabe o que é difícil? Você tem muito estudo e vem alguém sem estudo, sem capacidade nenhuma, você entende? Querer mandar em você, querer liderar você. Um analfabeto, sendo que eu faço contas, ele não cabia na cabeça dele, entendeu? Uma coisa dessas. Não cabia. Ele não aceitava Jesus. Porque ele se sentia muito mais, ele era realmente muito mais capacitado, Judas. Entendeu? Ele era letrado, Jesus não era letrado, Jesus não sabia ler. Não alguém vindo de Nazaré, ele não sabia ler. Em vez de se concentrar nos defeitos, por que não procurar uma oportunidade para lhes dizer o que você admira neles? Salmo 133, Provérbios 15 e 23. A mesma coisa para os fariseus. Os fariseus, eles não podiam aceitar alguém que vinha de Nazaré, que vinha de uma gestação fora do casamento. Então, Jesus, ele tinha muitos atributos negativos, entende? Ele era analfabeto, né? Ele era pobre, ele era completamente desprovido.
entendeu? Desprovido de graça, desprovido, sabe disso. Era como se Deus não foi com ele, como foi com os fariseus, como foi com Judas. Deus não preparou ele, despreparado, porque o preparo é do Espírito, é da vontade de mudar, da vontade de fazer o bem, a vontade de fazer a diferença, entendeu? Essa autonomia, a liberdade individual que ele tinha de fazer a diferença. Eu tô falando porque Deus está falando muito sobre isso hoje comigo. E Pedro, os fariseus eram letrados, Judas era letrado. Olha como eles, entende? E o conhecimento, ele é elitizado, né? Então Jesus, quando ele vai para pregar, sendo analfabeto, ele está querendo espalhar uma verdade e outra, ele está falando contra os fariseus, e eles sabem disso. Por isso começa a persegui-lo, porque ele está pregando contra tudo aquilo que eles vêm fazendo repetidamente por muitos anos. E algo que está bom não pode ser mexido, mas estava bom para quem? E era nessas coisas, nessas bases sórdidas, que Jesus queria mexer, nessas hipocrisias. Enfim, Jesus era uma pedra no sapato. Agora Pedro, ele era analfabeto também, então ele não olhava para Jesus da mesma maneira que Judas olhava. Judas olhava para Jesus de cima, assim como os fariseus. Tipo, cresce primeiro, Judas pensava em Jesus. Cresce primeiro, estuda primeiro, se forma primeiro, vai aprender a ler primeiro e depois você fala comigo. E agora Pedro não, olhava para ele, já que para ele também o estudo não tinha importância nenhuma, porque ele sempre trabalhou de forma braçal. E na verdade, ele tendo um líder que é analfabeto, ele começa a dizer que qualquer um pode, qualquer um tem o poder individual, qualquer um pode pensar diferente, entende? Qualquer um pode lutar por algo importante e pode deixar para trás grandes coisas. Agora, quando é um fariseu, quando é uma pessoa formada, quando é uma pessoa com isso, com aquilo, e vai à frente e conquista, o que ele está dizendo para os outros? Ei, você não pode. Nem você. Não é qualquer um. Isso aqui não é para qualquer um. Agora, quando Jesus, entende? Olha o exemplo que ele dá. Ele está dizendo, qualquer um pode. Qualquer um pode. Se eu pude, você também pode. Porque você vive numa época muito melhor que a minha. Essa é a mensagem de Jesus. Você pode. Só que as coisas elas vão ficando muito fáceis. E é normal que as pessoas, elas não tenham mais grandes causas, entendeu? A Bíblia admite que seu irmão nem sempre será o seu melhor amigo, Provérbios 18, 24. Mas a amizade com seus irmãos vai ficar mais forte se vocês continuarem se suportando mesmo quando tiverem razão para queixa. Colossenses 3,13. Se fizer isso, você provavelmente ficará menos irritado com seus irmãos. E quem sabe você também os irritará menos. Que pergunta. Por que é importante identificar a diferença entre os sintomas e a raiz do problema? Na sua opinião, quais são as vantagens de ter irmãos?
E eu quero voltar naquela primeira pergunta, porque às vezes você não tem autonomia para falar as coisas com o teu irmão. Ó, numa escala de 1 a 5, sendo 1 para distante e 5 para achegado, como você classificaria o seu relacionamento com seus irmãos? Porque às vezes você só fala bobagem, sabe, com o irmão. Ou um irmão mesmo de sangue, ou um irmão da igreja. Ou o marido, a mulher, o namorado, a namorada, às vezes você fala de qualquer coisa, menos do que realmente vai no teu coração, do que importa. Entende? Porque você não sente que tem essa liberdade. Ou se você falar, ou a pessoa vai ignorar, ou você pode ser até repreendido por falar sobre esse assunto. Então, sinceramente, o normal é que as coisas permaneçam sempre iguais. Sempre iguais. Que você lute sozinho, né? Até que você desista e deixe as coisas como se fosse... Sabe o que eu tô vendo? Uma coisa que vai boiando. Boiando. Entendeu? Ela... Em algum momento você tem que evitar fazer esforço para que você não perca o ar, para que você não, sabe, não se desgaste à toa, entende? Então, muitas vezes você vai ter um relacionamento completamente, não é de irmão, um relacionamento superficial com as pessoas, um relacionamento social, aquelas respostas automáticas de oi, tudo bem. Com quem você pode realmente, né, se abrir, realmente ter uma proximidade. Alguns problemas eles vão se repetir infinitamente por toda a vida, parecendo até como uma grande tolice, entendeu? Mas eu não sei, eu acho que a vida é assim mesmo, né? Pensando agora em Pedro e Judas, vai ter as pessoas que vão te abraçar e às vezes até podem dizer que te amam, né? Que são como Judas, mas que no fundo sempre vão te olhar de cima, entendeu? Duvidando da sua capacidade, duvidando, enfim, duvidando de você e torcendo pelo seu pior, né? E vendo que não conseguem te destruir, talvez se corroam por dentro, assim como Judas, né? Que se corroeu até a morte, né? Por não ter conseguido de fato destruir a imagem, né? Porque era isso que ele queria. Não queria que Jesus fosse um mártir, entendeu? Alguém que mudasse o mundo. E no final a atitude dele só fez com que Jesus ficasse mais conhecido ainda. Agora os Pedros. Os Pedros são aquelas pessoas também que vão dizer que te amam, não tem maldade, elas realmente te amam, mas na hora H elas vão te negar. 1, 2, 3, entendeu? Por bastante tempo. Até te amo, mas enfim, eu acho que talvez sejam pessoas... Pedro, ele é bem covarde, né? Ele é bem assim... Ele fala, ele
Não, eu estou contigo, não sou eu, não sei o quê. Mas ele é um covardão, né? Ele tem pouca fé, né? Ele fala, Jesus me chama, né? Se é o Senhor, me chama, que eu vá até o Senhor. Mas ele afunda, né? Ele duvida. E aí eu fico pensando, né, no final Jesus passou tudo sozinho. Então muitas coisas, por mais que você queira resolver, eu quero resolver com esse irmão, com aquele, não vai caber a você, entendeu? Porque você não consegue mudar a cabeça das pessoas, você não consegue mudar os sentimentos das pessoas, elas precisam do tempo, sabe, para que elas possam mudar. Por exemplo, não dá tempo para que Pedro possa mudar, para que ele, no momento que Jesus fosse preso, ele não negasse Jesus. Ele vai passar por todo um processo e Jesus não vai estar mais com ele. Ele já vai estar sozinho até que ele mude. E Jesus passa o caminho dele sozinho. E uma hora ou outra, Deus levanta pessoas para ajudar Jesus a levar a cruz dele. Entendeu? Muitas vezes as pessoas pregam uma coisa de que cada um leva a sua cruz. E não é assim. Jesus não levou a própria cruz dele. Não conseguiu. Ele precisou de ajuda. Então, se Deus levanta as pessoas para que você consiga levar a sua cruz, né? Ele levanta aquele homem de Cirene, né? E em algum momento aparece uma mulher, seca o rosto de Jesus, se não me engano, né? E depois tem as mulheres que ficam ali, que eu acho que é a Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, fica o João ali também, perto, né? Mas eles estão só assistindo, então algumas pessoas não vão poder fazer nada. Não porque elas não queiram, mas talvez elas realmente não têm capacidade de mudar o seu sofrimento. Eu acho muito interessante que até na cruz, Jesus usa do poder individual dele, impactando as pessoas. Inclusive, quando ele fala para a mãe dele, mulher, não fique triste, eis aí o teu filho. Ele está usando da capacidade individual dele ainda para impactar as pessoas. Entendeu? Com os ladrões ele faz isso, ele usa do poder individual dele para impactar. Então, se ele na cruz, ele pôde impactar as pessoas, o que ele diz? Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E os soldados ali ouviram. As pessoas ali ouviram ele perdoando. Na cruz, naquela situação, nu, sangrando, se mijando, se cagando, sabe assim, toda uma situação humilhante, ele conseguindo impactar as pessoas. Então, assim, no pior momento seu, na maior humilhação, quando alguém te xingou, sabe, na sua cara, apontou o dedo na sua cara, te mandou embora, jogou suas coisas na rua, mandou você embora, te despediu, não sei, sabe, te traiu, enfim, mentiu para você, não sei. Nesse momento ainda você consegue, no pior momento, você consegue, mesmo sem dinheiro, desempregado, que sua situação você está, você consegue impactar as pessoas com o bem, porque isso é o que Jesus faz. É aí que Judas não consegue lidar. Ele não consegue lidar porque ele não tem mais o que fazer para destruir. Ele deu a cartada dele e não funcionou.
entendeu? Então, eu acho que nós temos esses dois tipos de irmãos. O Judas, que quer destruir a nossa imagem, né? Porque não suporta aquilo que somos, aquilo que viemos fazer. E há os Pedros, que são as pessoas que não estão preparadas para se relacionarem com a gente. Entendeu? Não que não sejam boas pessoas, mas não estão preparados. Entende? Para um relacionamento franco. Eu acho que é isso. Sabe aquela pessoa que enche a boca para dizer que te ama, para dizer que isso, que aquilo, mas chega na hora H sempre está falhando com você? Esses são os Pedros. E que precisam de muito tempo para estarem são esses. Mas quando esse Pedro falha, Deus levanta outras pessoas para ajudarem vocês a carregarem a sua cruz. Porque não, Jesus não levou a sua cruz sozinho, não, ele não se sustentou sozinho, ele não fez tudo sozinho ao mesmo tempo, tá? Ele se entristecia, ele se enfurecia, ele chorava, ele queria, sabe? Ele não era forte o tempo inteiro, ele era bem humano, para falar a verdade, entendeu? Jesus de verdade. É isso. A gente só tem que identificar. Os Pedros, eles são mais inofensivos. Os Judas, eles são muito perigosos. Os Pedros, não. Só que o Pedro é o tipo de pessoa que vai te chatear muito. Você vai esperar muito dele e nada. Entendeu? É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.